Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esta noite especial. No universo literário, a jornada de um autor não termina quando sua última palavra é escrita, ou quando a primeira cópia é impressa. Na verdade, hoje se dá o início a mais um capítulo para o autor Otton Lustose. É o lançamento do seu 8º livro entre histórias, literárias, romances e jurídicos. Momento este de fundamental importância, pois é hora de apresentar mais uma de suas obras ao mundo, de conectar-se com leitores e de marcar sua presença no cenário literário acadêmico piauiense e brasileiro. E assim, é com imenso prazer que hoje damos início à solenidade de lançamento do livro O Lago e a Urbe, de autoria de Otton Lustose. Para iniciarmos, gostaríamos de mencionar e agradecer desde já a presença das autoridades, do prefeito municipal de Corrente, Dr. Filemon José Nogueira, da nossa secretária municipal de Educação, professora Socorro Amorim, e do secretário municipal de Cultura, o senhor Wilson Cunha. Além de registrarmos a importante presença dos familiares do autor. E com uma salva de palmas, convidamos a este dispositivo de destaque o autor piauiense Otton Lustose. Para iniciarmos as apresentações, começaremos pela biografia do autor da noite. Pela Universidade Federal do Piauí. Foi servidor da Fundação Projeto Piauí e pela Universidade Federal do Piauí. Nesta, tendo ocupado o cargo de advogado equivalente ao de procurador autárquico federal. Exerceu a advocacia por 4 anos no extremo sul do Piauí. Ingressou na magistratura do Piauí em março de 1987, sendo juiz de direito das comarcas de Itaueira, Regeneração, Simplício Mendes, Oeiras, Parnaíba e Teresina. Exerceu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí a partir de fevereiro de 2013 e aposentou-se voluntariamente em janeiro de 2023. É autor de 3 livros jurídicos. Na literatura, estreou com o romance Meia Vida, tendo a primeira edição em 1999. Em 2000, publicou O Pescador de Personagens, um livro de contos. Depois publicou o romance Vozes da Ribanceira, em 2003. Em 2002, publicou Em Busca de uma Rede na Varanda, mais um livro de contos. E o romance Meia Vida teve uma segunda edição, publicada em 2016, como obra integrante da coleção Centenário na Academia Piauiense de Letras. Em 2023, foi publicada a segunda edição revisada do romance Vozes da Ribanceira, pela editora Mondrongo, da Bahia. Em 2024, foi publicada a terceira edição revisada do romance Meia Vida, pela Bienal Editora. É membro da Academia Piauiense de Letras, cadeira 5, da Academia Piauiense de Letras Jurídicas, ocupando a cadeira 13. Membro fundador da Academia de Letras da Magistratura Piauiense, ocupando cadeira 35. Sócio fundador do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Parnaíba. Sócio efetivo do Instituto Histórico de Oeiras
membro da Academia Maçônica de Letras do Piauí, cadeira 24. É cidadão honorário de Regeneração Simplício Mendes, Isaías Coelho, Oeiras, Parnaíba e Corrente, Piauí. Condecorado com a medalha Ministro Souza Mendes Júnior, da Associação dos Magistrados Piauienses, medalha do Mérito Municipal Simplício Dias da Silva, do município de Parnaíba, medalha do Mérito Legislativo Marquês de Paranaguá, da Câmara de Vereadores de Corrente, medalha do Mérito Municipal Conselheiro Saraiva, do município de Teresina, colar do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Piauí e medalha do Mérito Renascença do Estado do Piauí. Apresento-lhes o nosso autor. Uma salva de palmas. Nesse momento, nós passamos a palavra para o senhor Otton, que fará a apresentação da sua obra. Muito boa noite. Cumprimento o senhor prefeito, doutor Filemon Paranaguá, secretária de Educação, professora Socorro Amorim, secretário de Cultura, doutor Wilson Cunha. Aqui, em nome da plateia, eu quero cumprimentar, porque eu gostaria de cumprimentar todos com um só abraço, mas eu não tenho braços tão longos. Então eu vou aqui citar alguns nomes, mas me perdoem, eu gostaria de citar todos. Começo por minha esposa, Vidaulinha, que me acompanha, filha desta terra, embora tenha nascido em Goiânia, por acaso. A mãe dela teve que ir para lá, para que ambas, mãe e filha, ficassem bem, e ficaram. Ela já se foi, mas ela está aqui. Meu irmão Raspal, que veio de longe das minhas pegadas para nos encontrarmos lá em Paranaguá, e também os nossos parentes lá, para este evento, está aqui, Raspal. Meus parentes aqui do lado paterno, vou cumprimentá-los na pessoa do Paterão, que é o mais velho, mas estão todos aqui. E o Jofre na segunda geração, porque são de mães diferentes, né? Filhos do meu tio Isaías II, que era residente desde a primeira hora aqui do município de Corrente. Otacílio, meu pai, lá do município de Paranaguá. Falo de fixação de residências, porque todos somos lá de Paranaguá, que já incursionando aqui um pouco pela história, Paranaguá era tudo, né? De Jerumenha a Cristalândia, norte e sul, neste Cone Sul aqui, era tudo Paranaguá, lá nos tempos históricos. Cumprimento da família de minha esposa aqui em nome do Gênesis, que é o mais chegado aí nos anos, é primo. Cumprimento meu velho colega dos tempos do Colégio São José, Ginásio São José, Hamilton Pacheco Cavalcante Júnior, está ali. E cumprimento todos de um modo especial, a Dora, que é esposa, viúva do velho Isaías, meu tio. Enfim, cumprimento-os calorosamente. Posso dizer que estou, como o Filemon disse ainda há pouco, cumprimento esses que estão na própria casa deles. Porque, na verdade, eu cheguei aqui em 1969, vindo de Paranaguá, da escola paroquial, para estudar em Corrente. 1969. Foram aqui meus colegas, eu já citei o nome de um, Hamilton Pacheco Cavalcante Júnior, no primeiro momento, na primeira série do ginásio. Outros tantos, mas eu os relembro aqui na figura dele. E depois eu não estudei no ano de 1970, voltei em 71. Devo dizer,
embora tenha vindo de Parnaguá, muito embalado por recomendações de professores que achavam que eu devia pular, saltar o 5º ano do primário para fazer a primeira série. Saltei, recomendaram, vim para o colégio do ginásio São José, mas fiquei de recuperação em matemática. Fiquei de recuperação, meu pai não gostou, porque a dificuldade era tão imensa. Todos nós sabemos, nós filhos e netos, quanto era difícil para nossos pais, nossos avós, conduzirem os seus filhos para estudarem nos centros urbanos, né? E Corrente era um atrativo para toda essa região, e não só da zona rural, mas até de outras cidades. Corrente sempre teve essa vocação de ser polo na área do ensino. Hoje não, Corrente já é polo econômico, e puxado pelo agronegócio, mas o ensino universitário anda de par com essa frente aí. Então, eu dei continuidade ao ginásio, residi em 5 endereços nesta cidade, conhecia como a palma da mão, já não conheço mais, incursionei em 2 anos e meio que eu não ando aqui. Saí por aí, dizia para o prefeito da agora, Corrente vivencia uma explosão demográfica, né? O que se vê é isso. Os empreendimentos chegam aos montes de toda ordem, a gente vê aí, estabelecimentos surgindo. Mas Corrente está preparada para tudo isso, pela vocação do seu povo trabalhador e acolhedor, e que sempre aspirou subir. Pois bem, aqui fiz meus estudos e aqui conquistei o meu primeiro emprego, numa hora muito oportuna, numa hora abençoada. Estava devendo a necessidade, eu e minha família, porque meu pai já não aguentava mais, né? Era difícil, como era difícil para todos nós. E aqui eu conquistei o meu primeiro emprego por um concurso realizado de forma sincera. Se fosse hoje, seria um teste seletivo, mas feito com toda a seriedade, realizado com toda a seriedade. Chegou aqui o professor João Ribeiro de Oliveira e Souza. Muitos na plateia se recordam deste nome. Era um advogado, um estudioso, um intelectual, que recebeu a Fundação Projeto Piauí, no governo Alberto Silva, e interiorizou esta entidade, chegando à Corrente, com o objetivo de, junto com a gente correntina, fomentar o desenvolvimento. A Miltinha ali lembra da tese, desenvolvimento integral participativo. Era fazer com que as pessoas, principalmente as lideranças, por elas próprias e as pessoas em geral, buscassem o seu próprio lugar ao sol, com trabalho, com suor, com esforço, com a educação, com instrução. Pois bem, chegou aqui e se estabeleceu com o seu quadro de servidores e, precisando de 2 vagas para o escritório, resolveu prestigiar a prata da casa. Veja o espírito humanista do homem, né? E aqui, sabendo que havia bons colégios e jovens preparados e com vontade de trabalhar, abriu o concurso, 2 vagas. Inscreveram-se vários candidatos, para uma e para outra. Eu me inscrevi para o cargo mais baixo, escriturário. E havia um outro cargo para agente administrativo. 2 bons grupos de candidatos à época. E eu conquistei a única vaga. E o meu colega, Josias de Oliveira Neri, o senhorzinho, de saudosa memória, meu amigo, nosso amigo aqui, conquistou outra vaga. E fomos os 2 correntinos, se pudermos dizer assim.
eu ainda não era cidadão honorário desta querida terra, mas eu sou um menino de Corrente. Cheguei aqui aos 11 anos e meio. Então, eu passei a trabalhar na Fundação Projeto Piauí e daqui, então, fui para o vestibular em Teresina. E lá, na Faculdade de Direito, sou reclassificado, chego, como viram no currículo, a ser procurador da universidade, mas determinado advogado. Lá na faculdade, eu vivia nisso, era advogado um dia, e regressei aqui à nossa querida Corrente e pude cumprir satisfazer essa minha vontade. Abri o escritório na Praça Joaquim Nogueira, Paranaguá, número 49. Naquele tempo não havia incompatibilidade em advogar, dava para conciliar o horário, foi antes da Constituição Federal, pude advogar, fiquei muito satisfeito com essa experiência, me desenvolvia lá das atividades funcionais, mas foi por pouco tempo. E aí, casei, lá em Bahia, e fui para a magistratura. Fiquei pensando um pouco. Meu pai já residia aqui com minhas irmãs, meu irmão, Aspal, mas depois eu disse, vou seguir a magistratura. Embora, naquela oportunidade, a universidade pagava bem, e eu ia para os quadros, vamos dizer assim, do funcionalismo público estadual, né? Porque, embora sendo um dos 3 ramos de poder, judiciário, executivo, legislativo, eu ia integrar o judiciário, o poder, mas, a rigor, somos todos funcionários públicos, serviçais do povo, né? Dinheiro vem lá, os impostos. Então, segui a magistratura, fizemos essa caminhada, eu e Darinho, os meninos nasceram, são só de 3, e eu então fiz essa caminhada, foram 25 anos de magistratura, de primeiro grau, como juiz de direito, e 10 anos no tribunal como desembargador. Aos 65 anos, faltavam 10 para que eu alcançasse o limite de ter que aposentar compulsoriamente. Mas eu já anunciava para meus colegas que não iria ficar. Eu realmente não fiquei, porque eu queria esse tempo para fazer outras coisas. A literatura sempre esteve presente na minha vida, assim, em pensamento e até já muito cedo, em atitudes concretas. Quando eu aprendi a datilografar, e foi aqui em Corrente, no Instituto Batista Industrial, pela orientação da professora Ivanilde, eu tenho lá o diploma desse tamanho, pregado lá na parede do meu escritório, eu, que já fazia o segundo grau, primeiro ano, foi com este diploma e esse embasamento da Escola Paroquial, do Ginásio São José e da Escola Técnica de Comércio, que eu já fazia o segundo grau, e o diploma de datilografia que eu conquistei, o diploma não, o curso de datilografia, o aprendizado, diplomas é apenas o símbolo, que eu conquistei, foi meu primeiro emprego. E aí, datilógrafo, lá na Fundação Projeto Piauí, com muita destreza nas teclas, na máquina elétrica, escrevendo muito bem, sob ditado do professor João Ribeiro, que ficava ditando e eu escrevendo, ora me dava o texto e eu entendia quase que totalmente a sua letra. Então eu, como falei em literatura, vou dizer por quê. Depois de ter lido um romance de Jorge Amado, eu ousei, vou inventar isso aqui também, vou escrever alguma coisa. E
escrevi um catatal de coisas, nas horas lá de folga, mesmo lá na repartição, porque era onde tinha a máquina, né? Inventava ali e fui escrevendo. Depois isso se perdeu. Lá no me preparando para o vestibular, residindo em pensão, na companhia de algumas pessoas, alguns estudantes de algumas cidades, naquele ambiente do pensionato estudantil, estudando para o vestibular, eu também ousei escrever uns contos. Olha, as voltas com biologia, química, não sei o que, me preparando, matriculado lá no curso Andréas, o preparatório para o vestibular. Fui escrever alguma coisa, realmente escrevi, mas depois eu digo, tenho que focar no vestibular. Passei no vestibular e segui a carreira. Mas a literatura, eu não esqueço, continuei lendo, depois li mais livros de ficção, sempre eu fui, me dei conta cedo, até ensaiei poesia, declamava poesias aqui no 7 de setembro, fustigado pela professora Conceição Avelino, professora Conceição Avelino mesmo, que me colocava textos que eu declamava, mas depois lá na frente vi que não era o caso. Eu seria um poeta às voltas com grandes dificuldades. E a prosa me fascinou, a prosa ficcional. Quando continuava lendo muito, mesmo as voltas com os trabalhos da justiça, que eram tantos, todos sabem, né? O quanto pesada a carga, principalmente na maior parte do meu tempo de juiz, que era na base da máquina da tipografia, às vezes os ditados nas audiências, até escrita à mão, ainda lá no começo. Mas logo depois eu me desvencilhei disso aí e passei a exigir mais tecnologia. Foi por pouco tempo, mas eu ainda encontrei comarcas onde as atas das audiências, senhores advogados e senhoras advogadas que aí estão, eu aproveito para cumprimentá-los aqui, e ainda era dessa base, mas foi por pouco tempo. E eu, como dizia, eu encontrava tempo para me dedicar às leituras dos romances, dos contos. Quando cheguei em Oeiras, eu, então, terra de escritores, quem não se lembra, Rogério de Carvalho, José Expedito Rego e outros tantos, eu, que já havia escrito 3 livros jurídicos, eu então ousei escrever um romance. Comecei lá em Oeiras e fui concluir em 1999, eu já estava em Parnaíba. Saiu o meu romance Meia Vida, ambientado na cidade de Teresina, naquela região ali da Avenida Maranhão, a feirinha do Troca-Troca, com incursões por outros espaços urbanos e suburbanos da cidade de Teresina, que eu passei a conhecer muito bem. Cheguei lá em 78, e aí passei a conhecer Teresina muito bem, e foi a primeira capital, a primeira cidade grande que conheci. Me impactei com a Praça Saraiva, numa madrugada de fevereiro de 1978, e gosto demais de Teresina. Resolvi então escrever sobre aquela realidade daquela gente ali lutando por sobrevivência, aqueles trocadores ali da feirinha do Troca-Troca, mas não só ali, sobre vários outros espaços, Praça Pedro II, Praça Rio Branco, Praça do Liceu. Aí na obra, quem já leu, tem lá Política Estudantil, era
assim, o início da redemocratização do país, ali em 1900, o romance está ambientado nessa quadra de tempo. Tem também aquela expectativa da redemocratização do movimento estudantil. Bom, mas eu falo já do Lago Iaúna. Depois eu escrevi o Voz da Ribanceira, livro de contos, um livro de contos, o Voz da Ribanceira é outro romance, e escrevi um outro livro de contos, e agora, eu, depois de aposentado, concluo o meu mais recente romance, O Lago Iaúna. Eu já havia vindo escrevendo ele há uns 5 anos, contando aqui hoje regressivamente. Fui motivado, assim, mais intensamente pela seca de 2015 que resultou, a estiagem de 2015 que resultou na seca da Lagoa de Parnaguá. O Lago Iaúna, como veio aqui, a capa não é uma obra de arte assim tão perfeita, mas dá para entender. Eu busquei tanto encontrar uma foto da lagoa como ela realmente era, mas não consegui, até a recursos de satélite, numa empresa imobiliária, que me disseram que a partir do satélite dava para mostrar a lagoa em toda a sua, em toda a sua integralidade, todo o seu tamanho, mas foi frustrante. Então, aproveitou-se isso aqui, mas dá para entender. A cidade lá está em vermelho, que some aqui no infinito, ela não é tão pequenina assim. Aqui a lagoa, que também vem para cá, e aí está a capa, dando para entender. Aqui a parte de floresta, de matas. O Lago Iaúna, o lago e a cidade. Urbe e a cidade, vem do latim. Vocês sabem, mas já está abrasileirado. Quantas vezes não se escreve? A urbe, os contistas gostam, os cronistas gostam muito de usar essa expressão. Às vezes os advogados, nas suas petições, e as pessoas em geral, nas conversações, enfim. Esta prosa ficcional é realista, porque eu gosto de escrever prosa tendo vamos dizer assim, como plano de fundo a realidade. Mas a realidade que eu, como escritor, vou interpretá-la. Como todos os escritores, os prosadores, principalmente de prosa realista, prosa ficcional, realista, ficção realista, é isso. Não é retratar a realidade nua e crua. Assim não seria arte. Seria um relatório, um estudo. Eu me proponho a procurar fazer perfeito, não sei se consigo, mas é essa a minha determinação. De interpretar, de exteriorizar meu sentimento e colocar esse sentimento nos ombros e nas cabeças das personagens, para que essas personagens mostrem ao leitor aquela realidade, despertando-lhe interesse para a leitura, fazendo sentir emoções de toda ordem, emoções de alegria, de tristeza, leve-o a reflexões, pense na vida, pense no outro, pense na condição humana, e assim a arte, que não tem lá muitos objetivos. Para que serve a arte? A arte expressa a beleza. Tem alguma utilidade? A arte, propriamente dita, o artista bota para fora aquilo que ele sente e quem quiser lá que tire proveito daquilo.
no fundo, cumpre seu papel e produz resultados. Os romances, o escritor não escreve com esse propósito, mas provoca, às vezes, situações concretas, surpreendentes. Livros, às vezes, mexem com a cabeça de muita gente e mudam, às vezes, até algumas situações que poderiam parecer que nunca mudariam. Né? Então, os livros, a rigor, não apenas os científicos que realmente levam o conhecimento àqueles que se propõem buscar o conhecimento através dos livros, mas também as obras de arte literária escrita. Não há livro, por pior que seja, que não tenha algum proveito. E a literatura, ela cumpre esse seu papel de não apenas ser vamos dizer assim, um elogio, uma valorização ao nosso vernáculo, à nossa língua, a comunicação ali do leitor com o texto, no caso da prosa ficcional, com as personagens, vivendo aquela situação, aquele mundo, porque na verdade o escritor, ele cria como que um mundo imaginário, porque a obra tem que ser harmônica, não pode sobrar pedaços para cá, para colar, sem ela ter essa harmonia, para que represente, tem um enredo, tem as personagens, e tudo deve se encaixar para que realmente cumpra a finalidade de se mostrar como arte literária. Como já disse, não é um estudo científico, não é um relatório. O Lago e a Urbe está ambientado naquela realidade de Paranaguá, da cidade, da Lagoa, do Rio Paraíba, a situação da seca, mas também a situação da bonança, no tempo dos verdores, de tudo verde, dos bons invernos, das chuvas abundantes, e também a realidade da seca, a seca da Lagoa, que impactou a cidade. Eu estava lá fora, mas estive aqui também, vi a Lagoa seca, vi a Lagoa pela tela da televisão, todos vimos aquele sol esturricado, vermelho, a Lagoa que dizia encantada, tendo evaporado e mostrado o seu porão esturricado. Será que desencantou? Existiam lá aqueles monstros que faziam a cidade temer a lagoa, amavam, mas ao mesmo tempo temiam, porque a lagoa foi objeto de a lagoa provocou naufrágios, que a cidade toda sabe disso, pelo menos os mais velhos, há livros também registrando isso, acidentes, tal, mas é amada a Lagoa do Paranaguá. Agora com novas águas, porque ela realmente secou completamente. Somos todos informados disso. Né? Então, mas não é só isso. Para que fosse feita a composição literária, o romance como obra de arte, o romancista não iria absolutamente se limitar apenas a essa questão da realidade da seca da lagoa. Tem que compor a história, o enredo. Então, as personagens estão aqui. Expliquei ontem lá em Paranaguá. Não são pessoas reais, são pessoas fictícias, inventadas pelo escritor. Agora,
dialogam, tem várias histórias, estou falando isso até de forma desnecessária, porque a plateia aqui compreende, mas vamos aqui falar isso, não é demais, né? Então, as personagens dialogam, exteriorizam seus pensamentos, agem, tomam atitudes, outras omitem. A vida é assim, né? Então, tem aqui o enredo, algumas histórias paralelas. Eu não posso mais contar muita coisa, porque senão o romance perde interesse, mas há voos de avião, personagens vendo tudo lá de cima, tudo verde, tudo bonito, o Rio Paraná, seus afluentes, a Lagoa Imensa, na parte de lá, depois do seu final, o rio, no seu curso indo buscar o Gurgueia, do lado de cá, e depois vem também do alto a Lagoa Seca, tudo cinzento, tufos de fumaça aqui do lado na serra. Vou oeste piauiense, vê lá o preparo dos solos para os plantios de soja e agricultura, de modo geral, o preparo dos solos em outubro, aí regressam e as histórias vão se desenvolvendo. Para que tudo seja verossímil, que o leitor realmente leia e tenha interesse, é preciso que haja essas, vamos dizer assim, essas doses de realidade, que não é fantástico, não é coisa do outro mundo, é nosso, é o nosso Piauí, é o nosso Extremo Sul, é a nossa Paranaguá, serve também para a corrente, o Rio Paraná é comum às duas, e mais outras cidades aqui do Extremo Sul. Então, para despertar interesse, a prosa ficcional tem que ser assim. Doses de realidade, realmente, lua e crua, o rio, a Lagoa Seca, a praça, a rua, o bairro. Existe, é palpável, piso lá, estou lá. Mas aí as conversações das personagens, será que aquilo aconteceu? Poderia ter acontecido? Então, está acontecendo? Isso é literatura. O leitor lê e acredita. E às vezes até não acreditando, mas está gostoso de ler. Passa uma página, passa outra, e mais outra, e chega ao final da obra. Ele está tendo proveito, está de frente com o texto escrito. De qualquer forma, ele está vendo palavras escritas de forma correta, períodos, está tendo algum proveito. Então, a literatura cumpre esse papel. E aqui hoje, lançando esta obra, é o segundo romance que eu lancei corrente. Aqui em 2013, eu lancei o meu Vozes da Ribanceira. Me lembro bem, a época estava Edilson, e mais... Enfim, a casa estava bem a cidade estava bem representada naquele evento literário, como está hoje. E eu estou muito honrado e muito feliz com essa presença de todos vocês. Um evento literário com tantos atrativos que estão aí na mídia, na telinha no display do celular, na TV, fatos históricos até impactantes na nossa política nacional acontecendo, prisões de pessoas, de ex-presidentes, tudo. Mas estamos aqui juntos, falando de literatura, corrente que tem uma vocação para livros, para ensino, para livros. Aqui em corrente eu não me lembro, eu não me dou conta de quantos lançamentos de obras aqui. Eu me lembro do lançamento do livro de doutor Augusto Rebeli Nogueira Paranaguá, prefeito desta cidade lá nos anos 1940, de Jacaré Agrinho. Uma obra científica, né?
uma obra que dizia muito a direito, a agrimensura, discussões sobre terras, né? De Jacaré Aline. Eu ainda era estudante, aliás, eu era advogado já, foi nos anos 1980, quando eu cheguei aqui. E depois tantas outras, o livro de Cândido Guerra, o seu primeiro romance, e por falar em literatura, é sempre lembrado o nome de Cândido Carvalho Guerra, o grande incentivador da literatura aqui, poeta, ficcionista, compositor de hino do nosso cantinho. Eu mantinha com ele uma correspondência bem barbada. Cartas em manuscrito, dele para mim, e as minhas para ele, datilografadas, eu aguardava as segundas vezes, como guardo até hoje, e cartas dele também, datilografadas, tem várias cartas, de Cândido Guerra, como tenho de outras cidades por onde passei. Então, me lembro do lançamento do primeiro romance dele, do Calcinado Agreste ao Inferno Verde, de outros tantos dele também, alguns romances, me lembro de Cidade do Cafundó, Tamacuri, e muitos outros lançamentos de livros aqui em Corrente. O livro de Jackson Cunha Nogueira, que aconteceu aqui, eu não estava aqui, ele me mandou exemplar, que é uma obra de referência, o estudo da genealogia, o estudo da origem das famílias que formaram as povoações de Parnaguá, Corrente, todo o extremo sul, a partir do estudo que ele fez, a partir da casa do campo, da fazenda do campo. A genealogia é importante. Alguns amigos me perguntaram, vocês ouviram aí, escrevi um livro sobre ambientados em Teresina. Por que você não escreve sobre Corrente, sobre sua terra, sua origem lá, Parnaguá, o Mocampo, a origem nossa lá, das famílias? E eu não dava uma resposta convincente ali e tal. Mas depois, mais na frente, o Edilson me perguntou, me mandou um texto e estamos esperando seu livro sobre isso aqui, seria genealogia, né? Mas não, para quê? O Jackson Cunha Nogueira fez isso muito bem. O patriarca, troncos e galhos, ali, o Wilson Cunha, filho do Jackson, e essa obra é perene. A geração atual, e gerações futuras, e a posteridade inteira vai ter sempre essa obra de referência para ir beber lá nas páginas que ele deixou o conhecimento de tudo isso aí. E na literatura, eu falava dos lançamentos. O Edilson lançou livros aqui, é um entusiasta da literatura, é um ativador, é um ativista cultural aqui. As professoras aqui, pesquisadoras, a professora Raimunda Ribeiro está aí na plateia, a professora Zilneide Barros, não estou vendo por aqui, mas é também uma das incentivadoras e fez, ela e a filha escreveram uma obra, a Neila, né, filha dela, escreveram a obra pegando os nomes das ruas e esclarecendo a razão de ser daqueles nomes. Quem foi aquela figura que deu o nome a outra? Quem é fulano de tal? É o título da obra das professoras Zilneide e Neila. Então tudo isso é incentivo para os correntinos e demais pessoas da região, que aqui é um centro de estudo universitário, vem gente das cidades circunvizinhas, de outras partes, até mais distantes. Então, ainda elas, as professoras Zilneide, Edilson e a Raimunda e a Socorro,
Silva Amorim, aqui, escreveram Geografia e História de Corrente. Corrente tem uma lei municipal, eu estou sabendo, instituindo a obrigatoriedade do ensino da história de Corrente nas escolas municipais. Ainda nos tempos, acho que da administração de Jesualdo Cavalcante Barros, que foi prefeito aqui desta cidade. Ele dava notícia para nós, seus confrades, lá na Academia Piauiense de Letras. É o município pioneiro, isso aí. E outros já copiaram Corrente. Outros municípios do Piauí. Instituído o ensino da história do município, a geografia do município, a economia do município, nas escolas. Isso é importante demais. Então, um movimento como esse, motiva, e eu fico muito feliz. Vou continuar a minha literatura, escrevendo, sem obsessão, fazendo com calma, não tenho pressa para publicar livros, é devagar, não tenho muitos livros, faço com capricho, é caro, do próprio bolso, mas não compromete o orçamento doméstico, né, Davi? E a gente vai adiante. Né? É caro, mas é bem feito, é costurado, impresso em São Paulo, podem manusear à vontade, não vai soltar folhas. Ficarei muito feliz, muito com a leitura de vocês. Então, não busquem exatidões científicas aqui dentro. Todos conhecem a região, todos conhecem a realidade da região de Paranaguá, de Corrente, do Rio, da Lagoa, da gente, das ruas, das cidades, mas não busquem exatidões históricas aqui, econômicas, aqui. Aqui é literatura, é arte. O escritor está lá na Constituição Estadual, Federal. A liberdade artística, a liberdade intelectual para ficar à vontade para criar. Mas com responsabilidade, que é uma questão da própria pessoa que se propõe a isso, fazer bem feito, o leitor merece. Então, eu procurei fazer, dei tudo de mim aqui e espero corresponder. Então, mas é ficção, personagens, pessoas inventadas, fazendas inventadas, consta aqui, imaginadas, situações várias imaginadas, é narrado em terceira pessoa, professoras, em terceira pessoa. Há um narrador onisciente, que ninguém sabe quem é, não é o escritor, que está lá dizendo, não, é um narrador, em teoria literária sabe-se isso, né? Se fosse em primeira pessoa, era uma personagem contando a história. O escritor elegia uma personagem, conta a história. O escritor está lá atrás, sai da cabeça dele, mas quem está falando, quem está contando o caso para o leitor, é uma personagem. Em terceira pessoa, não. É um narrador onisciente que sabe de tudo da vida de todo mundo que está ali dentro daquele mundo mágico da prosa ficcional, mas ele não aparece, né? É em terceira pessoa. Então, aqui está. Espero que leiam e compreendam e que este modesto livro cumpra o seu papel, que vá longe e que conquiste a atenção dos leitores. Muitíssimo obrigado, fico muito feliz com essa acolhida, agradeço penhoradamente o apoio da Prefeitura de Corrente, através do prefeito Filemon, as secretárias, do IFP, o professor Laércio Barros, que aqui não está, certamente de forma justificada, teve uma situação de força maior, ele que é um historiador, que lançou, eu falava ainda há pouco de lançamento de livros, ele lançou aqui o Sertão Piauiense em Pé de Guerra, contando
de forma exemplar, dizendo de forma exemplar nas páginas de sua obra, como tudo aconteceu aqui, evidentemente, o historiador também interpreta. Ele não esteve lá no palco das batalhas, lá em 1920 e poucos, 30 e poucos. O sertão piauiense em pé de guerra é aquela situação, aquela briga, aquelas desavenças entre pessoas que vieram de fora com os filhos da terra, por razões econômicas e por razões políticas. Todos sabem a história do Zé Honório Granja e os parnaguaenses e correntinos não se entenderam bem e houve desavenças, houve batalhas. Não só o Laércio, Cândido Guerra contou, há 8 anos atrás, o Raimundo Lustosa Nogueira, o juiz de Parnaguá, contou em primeira mão isso, e os historiadores vão contando, colocando em obras também os fatos históricos. O Laércio fez muito bem, foi aplaudido lá na Academia Piauiense de Letras. Ele lançou lá o livro, integra, uma edição do livro integra a coleção centenário da Academia Piauiense de Letras. Uma manhã de lançamento lá, eu tive a honra de apresentar a obra lá para os acadêmicos e foi um sucesso. Então, eu agradeço ao professor Laércio, transmito a ele estes meus agradecimentos para ele disponibilizar esse auditório tão acolhedor, tão aconchegante para este evento que, para mim, é de grande importância e creio também que para a cidade. Ao Wilson Cunha, secretário de Cultura, aos nossos parentes e parentes de minha esposa, Lidaura, que aqui estão, meus colegas, meu velho colega dos tempos do ginásio São José, Netinho, Pacheco, lembro muito bem da quadra do São José, eu ensaiando a querer jogar bola, o Pacheco, que era um craque, eu fiquei no meio da quadra lá, ele passou por cima de mim, caiu lá, quebrou o braço. Eu atrapalhei o gol. Então, é uma alegria estar com vocês aqui. Muitíssimo obrigado. E contem comigo nessa matéria aqui de fazer literário, que eu estarei sempre junto. Muitíssimo obrigado. Um abraço a todos. Nesse momento, nós franqueamos a palavra à plateia, caso queiram se manifestar, com um limite de 2 minutos de participação. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar especialmente o escritor e amigo, Dr. Otto Lustosa, pela obra que nos premia e pela delicadeza e carinho que se dedica à cidade de Corrente, de nos oportunizar neste momento a participarmos, prestigiarmos o lançamento desse livro. Eu lembro muito bem que meu pai sempre foi um amante da literatura e da leitura. Uma vez eu provocava para escrever, disse: meu filho, quanto mais eu leio, mais dificuldade e me acho incapaz de escrever um livro. Para você ter a grandeza, como é desafiador escrever. Então eu quero aqui parabenizar o Dr. Otto pela qualidade, pela capacidade, pelo tamanho intelectual que ele possui, mas especialmente por essa coragem e determinação de escrever. Porque a arte é exatamente a expressão do sentimento nas suas mais diversas formas. E escrever é uma delas. O livro é uma delas. E a literatura ela é importante porque a gente, ao ler, constrói a nossa própria imagem e o nosso próprio ambiente. Diferente dos cinemas. O cinema já lhe mostra o rio, já lhe mostra o cavalo cavalgando, já lhe mostra alguém cantando, e aqui no livro não.
Você lê, você constrói o seu cavalo, você constrói o seu rio na forma da sua imaginação, aquilo que o escritor lhe proporcionou. Então eu quero parabenizá-lo e dizer que Corrente se sente muito feliz por ver você aqui mais uma vez nos prestigiando com a sua literatura, com o seu conhecimento e com a sua capacidade intelectual. Que Deus continue iluminando a sua bela cabeça para que outras oportunidades possamos estar novamente lançando outras maravilhas que você certamente nos ofertará. Um grande abraço, felicidade e uma boa noite a todos. Jovem. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que é com muito orgulho que se recebe uma pessoa, vamos dizer assim, um choque de inteligência igual o Dr. Otto. Inclusive, a gente se orgulha por ser parente, um cidadão que sempre traz coisas, traz benefícios para a corrente. A literatura é uma escrita que a gente, quando começa a ler a literatura, a filosofia, a sociologia, cada vez que se lê, quer ler mais alguma coisa, doutor. E é muito importante você lançar um livro aqui no sul do Piauí, já que a gente aqui no sul do Piauí, nós temos uma escolaridade muito importante e precisamos de livros e mais livros dessa forma, né? E quero dizer que cada dia que se passa, que se sabe cada mais obra sua, se orgulha mais, se sente muito mais prazer de ter um parente tão em intelectualidade que nem você. E muito obrigado a todos. Eram só essas palavras que eu queria dizer. Secretário de Cultura, Nilson. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar de forma especial o escritor Dr. Otto Lustosa. Não seria bom se todos os correntinos pudessem estar aqui para ouvir a história de Dr. Otto Lustosa, né? Tanto na área do estudo, como jurista, né? Chegou a ser desembargador do estado do Piauí, isso nos orgulha bastante, como também na área da literatura, como escritor, chegou a ocupar uma cadeira junto à Academia Piauiense de Letras, né? Então estamos de orgulho para todos os correntinos, todos da região sul-piauiense, como todos os piauienses. E quando eu cheguei aqui, eu cumprimentei, eu falei que pensei muito no seu Jackson esses dias. Como ele gostaria de estar aqui? E se estivesse aqui, estaria vibrando, né? Um grande incentivador, um grande entusiasta da literatura sul-piauiense. Então, doutor Tomás, doutor Lustosa, quero parabenizar pela brilhante lição de vida, exemplo de vida, e desejar bastante sucesso ainda. Com certeza serão produzidas ainda muitas obras. Muito obrigado, agradeço aqui em nome de toda a sociedade correntina. Um abraço a todos e boa noite. Encerrando as participações, nesse momento nós convidamos a Secretária Municipal de Educação, professora Socorro Amorim, para receber da mão do autor os exemplares dedicados à Biblioteca Municipal da Casa da Cultura, Coronel Benjamin Nogueira, e também para a Biblioteca do Instituto Federal do Piauí, do Campus Corrente. Estão os meus três romances do atual e um livro de contos. Em nome da comunidade correntina, nós agradecemos e esperamos que chegue às nossas escolas e chegue ao conhecimento de todos, né, a história e a sua obra.
deixar para a biblioteca do IFP, Instituto Federal, Campus Corrente, este conjunto também de obras minhas. Romance atual dos outros dois. Peço à professora Socorro que faça chegar ao nosso professor Laércio e dele à biblioteca para acesso ao alunado. Nesse momento, nós damos por encerrado a apresentação do livro O Lago e Urbe, de autoria do Otton Lustosa. Convidamos todos os presentes a permanecerem para o coquetel que será oferecido ao fundo, nesse mesmo espaço, e também informamos que o autor estará se colocando à disposição para autógrafos dos livros. Boa noite e agradecemos a presença de todos. Informamos que o valor do livro é de R$ 50 e aqui no ambiente tem disponível para quem quiser adquirir um exemplar. Muito obrigado. Que curioso. E o meu não, é? E o meu, só o meu que não paga, eu faço desse aqui. Não tá pago. Segura aí. Acendo o Wi-Fi. Vamos lá, professor. Obrigado. Dorinho. O Wi-Fi aqui é livre, você sabe? Recebe. O Wi-Fi é livre, né? É, você recebe aqui. Já pode fotografar, não vai ganhar no tempo. Esse rápido está feito aqui? Obrigado. Obrigada. Ah, sim, é o Mizu.
Vai pra cá, vai pra cá. Vai pra cá pra tirar uma foto aqui, ó. Tira mesmo. Eu não sei se meu filho ia marcar pra não, Tira bem aqui, eu vou também. Já vai para sortear para os alunos. vai lá, Esse aqui é meu. Sim, isso aqui Ao primeiro bloco do direito. Bacharelado em Direito da FCB. E aí, mas ele... O bom de 4K que você pode filmar, não precisa nem pegar foto. Você está filmando, fez a foto só. Será que dá para pegar foto? Vai ler. Agora vem pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aê! Vi e vivi. Vi e vivi. Fala ali, Dauri.